Bem-vindos ao Conversa da Tarde. Que dia especial, né? Vocês já estão vendo novidades aí na nossa grade de programação da IPP TV. E o Conversa da Tarde é uma dessas novidades. Então, chega mais, a gente vai conversar, bater um papo descontraído nessa tarde. O tema de hoje vai falar sobre amizades. E eu já começo te perguntando: você tem amigos verdadeiros? Você tem amigos que são conselheiros, amigos que te exortam, que te animam, que te encorajam? Você tem esse tipo de amigo? Nos amigos, nas pessoas que você convive, você encontra consolo e também encorajamento? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Roda o VT. A amizade é uma das mais importantes bênçãos da vida. O amigo ama em todo o tempo. É mais achegado que um irmão. Não poderíamos viver bem sem amigos achegados, companheiros de jornada, conselheiros sábios, refrigérios de Deus para o coração. Mas precisamos estar atentos aos falsos amigos. Aquelas amizades que são perigosas. É por isso que esse tema é tão importante. Quem são os meus amigos? É sobre isso que vamos conversar nesta tarde. Vem com a gente! Olha, que tema interessante, né? Com certeza você vai ser edificado na nossa conversa de hoje. E para participar conosco, eu espero o seu comentário no chat do YouTube. Você pode comentar tudo que você quiser. Nós vamos ler ao vivo a sua participação, a sua contribuição também, para que a conversa não fique só entre nós aqui. Daqui a pouco o pastor Tiago Samuel vai estar aqui comigo, mas nós queremos também a sua participação. E se você acha que esse é um tema que não deveria chamar tanta atenção, não deveria ganhar tanto espaço, eu já vou pedir um vídeo onde o pastor Hernandes Dias Lopes nos explica como as amizades possuem uma influência na nossa vida. Assista comigo esse vídeo e logo depois nós vamos começar a nossa roda de conversa aqui. Um amigo nunca é neutro. Ele é bênção ou maldição. Ele influencia para o bem ou para o mal. Leva você para os caminhos altaneiros da integridade e da felicidade, ou conduz você aos vales escuros da queda e da degradação. Há amizades boas e amizades nocivas. Há amizades saudáveis e há amizades prejudiciais. Há muitos amigos que enlevam a sua alma, que puxam você para cima, que levam você a uma melhor qualidade de vida. Há outras amizades que arrastam você para o abismo, para as más companhias, para os lugares escorregadios, para as práticas aviltantes do vício, do pecado e da corrupção. Existem amizades chamadas amizades de taberna, do bar, da bebedeira. É aquela amizade que é regada a álcool, mas não tem consistência. Na hora da necessidade, na hora do aperto, esses amigos vão embora. Como conta a parábola do filho pródigo, que enquanto o moço tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos, mas no dia que o dinheiro acabou, que a fome chegou, que a necessidade apareceu, os amigos também foram embora. Há outro tipo de amizade nociva chamada amizade de interesse. São aquelas pessoas que vão se aproximar de você sempre para alcançar e angariar alguma coisa. É a amizade da exploração, do extrativismo, de alcançar favores. Esses amigos não estão interessados em quem você é, mas no que você tem. Há amigos que levam você para o buraco por lhe dar conselhos perigosos, como no caso de Jonadab, primo de Aminon, filho de Davi, que deu um conselho perverso para o filho do rei e levou a violentar a sua irmã, e isso culminou na desgraça da sua família, na ruína da sua casa,
no opróbrio da sua geração. Há amigos, por outro lado, que são amigos abençoadores. O amigo verdadeiro é aquele que confronta você, é aquele que está presente com você nas horas mais difíceis, é aquele que não abandona você na hora da crise. O amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. O amigo ama sempre, em todo momento, em toda circunstância. Ele está com você não porque quer alcançar algum favor, mas porque quer ser um abençoador. O melhor e maior exemplo que nós temos do verdadeiro amigo está em Jesus. Ele é o bom amigo, o verdadeiro amigo, aquele que deu a sua vida por você. Estamos no ar e hoje o nosso tema, quem são seus amigos? E aí, pastor Tiago, quem são seus amigos? Tenho vários amigos. É interessante essa questão da amizade, porque recai num princípio que muitas vezes nós não consideramos, que são os relacionamentos redentivos, né? Quer dizer, Deus nos permite ter amigos dentro do contexto. Você pega desde Gênesis, você vê um Deus relacional, que cria seres relacionais, e esse relacionamento, claro, ele é afetado exatamente por causa da queda, né? Por causa das questões que aconteceram no Éden, que trazem, né, a questão do conflito nesse relacionamento. Só que Deus, né, pensou na sua soberania, na sua graça, que esses relacionamentos, né, relacionamentos redentivos, são uma forma de nos moldar, né? Então, ter amizades são importantes. A Bíblia fala sobre a amizade. Nós temos alguns casos, por exemplo, de Davi e Jonatas, né? Uma amizade que traz ali princípios, inclusive o cuidado um do outro, né? A defesa um do outro. Quando Saul queria matar Davi, Jonatas ajuda, depois ele retribui o favor, Davi cuidando da sua, né, sua família depois, dos seus descendentes. Então, amigos, inclusive, Jesus, olha só para você ter uma ideia, Jesus fala de uma parábola no Novo Testamento sobre o fato de você ter amigos, fazer amigos para no dia da angústia você ter como encontrar socorro, né? É verdade, é verdade. E a gente olha na prática também, no nosso dia a dia, né? Eu falo por mim, né? Aqui na Paraíba, a gente veio, minha esposa veio mais um ano antes, a gente estava noivo, né? Aí, final desse ano, a gente casou, final do 2017, 2016. E aí a gente veio para cá. A gente estava aqui na igreja grande, e é interessante que o grupo de pastoreio, né, o líder do grupo de pastoreio veio falar com a gente, veio conversar, e a gente foi envolvido, né, com ele, a gente criou amizade, e foi o que nos fortaleceu, sabe? É bênção do céu ter amigos, é muito importante ter amigos, né? A gente não vive uma doma, a gente não vive sozinho, a gente precisa de nos relacionarmos com as pessoas. Eu sempre gosto de dizer que nós vivemos no reino, e por estar vivendo no reino, nós não viveremos sós, né? Sempre teremos pessoas ao nosso redor. Sim, importantíssimo ter Exatamente. amigos e que esses amigos sejam verdadeiros amigos, né? Nós É vimos verdade. aí o vídeo do pastor Hernandes falando sobre a influência das amizades e como amizades que não te aproximam de Cristo te afastam, né? Não tem um meio termo, assim. Ou você tem um amigo que realmente caminha junto com você, ou as suas amizades elas vão te levar para um outro lado, né? Não tem muito meio termo quanto a Verdade. isso. Se a gente pensa em amizades propositais e amizades redentivas, né? Quer dizer, a minha amizade com uma outra pessoa, ela vai trazer um crescimento para a minha vida. Então, se nesse caso eu sou amigo, né, ou eu construo amizades que não me façam lembrar e se aproximar do Salvador, isso é um problema. É interessante, existe aquele texto que Paulo fala que não andeis em julgo desigual. Normalmente a gente usa esse texto para gente que está namorando com pessoas do mundo, né? Sim. Na verdade, o contexto nem é esse. O contexto daquele texto é outro, está falando de questões de associações. E dentro dessa associação, a gente pode, inclusive, aplicar para uma questão de namoro e tal, mas também por uma questão de amizade. Porque o que é você andar em julgo desigual? É você, né, como que você vai ter planos, né, dentro desse contexto, por exemplo, de amizade, se você não tem, né, alguém que caminhe contigo na mesma perspectiva cristã, né? Então, a gente pode falar assim, será que a gente pode ter amizade do mundo? É errado ter amizade do mundo? Claro que nós estamos aqui para pregar o evangelho, para compartilhar. Só que a amizade no contexto bíblico de crescimento, né, eu sempre falo isso
até em casa, para os meus filhos, eu sempre digo para eles, os seus verdadeiros amigos estão dentro da igreja de Cristo, né? Faz o corpo de Cristo. Por quê? É ali que existe esse relacionamento de crescimento e relacionamento de aperfeiçoamento. Porque com alguém, Samuel, por exemplo, que tem, né, um pensamento completamente desconecto do que eu creio na minha fé, isso pode gerar um problema. Inclusive, Paulo escreve que as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. Então, quanto eu mais me envolvo, né, com essas... Não quer dizer, obviamente, que a gente tem que sair desse mundo. O próprio Senhor nos enviou ao mundo para pregar o Evangelho. Né? O conceito que nós temos aí dentro da ideia da missão. Agora, eu não posso conceber que alguém que não tem a mesma fé que eu vai compartilhar de tudo que eu acredito, vai chegar um momento que aquilo vai confrontar. E aí, Choca, né? exatamente. Aí a decisão eu vou abrir mão por causa da amizade ou eu vou me posicionar? Porque é interessante, né? Se você tem um amigo ou uma amiga, se você se posiciona sempre, com relação à ideia daquela pessoa continuar, né, sendo amigo, vai ser difícil, porque vai sempre ficar confronto, as ideias não vão bater nesse contexto, né? Então, isso é interessante. Exatamente. E você falou um texto que eu já ia realmente falar, né? A questão das más conversações com os bons costumes, né? Interessante que nós somos influenciados pelos nossos amigos, né? Sim. Conheço pessoas que têm facilidade em pegar até o jeito de falar da pessoa, o sotaque da pessoa. É interessante isso, né? Como a amizade, como os nossos relacionamentos me influenciam e influenciam também o outro que nós estamos nos relacionando, né? E é por isso que, de fato, eu concordo com o pastor Tiago falando sobre essa questão da preocupação nossa, né? Em quais estão sendo nossos relacionamentos, com quem estamos nos relacionando e quais influências estamos sofrendo dessa pessoa, né? Que eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. A nossa influência com relação às pessoas e o que elas estão nos fazendo fazer, né? Até ambíguo, né? Mas o que elas estão nos direcionando para fazer, né? O que aquela pessoa em si está me ajudando ou me prejudicando na minha vida, no meu pensamento, nas minhas crenças, porque isso é de suma importância, né? Nós devemos entender que nossa vida é para a glória de Deus. Então, as nossas atitudes, nossas ações, reações devem glorificar a Deus, né? Isso é algo a se pensar, né? A se matutar todos os dias nas nossas mentes, nos nossos corações. Sim. Sua fala me lembrou daquela frase que diz que nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive, né? Não sei se das 5 pessoas, das 10 pessoas, não sei. Mas isso é uma realidade, né? A gente sempre acaba absorvendo costumes e etc. E essa frase se aplica em vários ramos, né? Por exemplo, os empreendedores dizem, ande com empreendedores e você terá uma mente mais empreendedora. Os criativos falam as mesmas coisas, né? E bem assim é com o cristianismo, né? Se você quer ser mais crente, você tem que andar mais com gente crente, né? Então cola aí na sua igreja com quem é crente de verdade e caminha junto com essa pessoa, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, pastor. Sim. O senhor comentou sobre a diferença das amizades intencionais e o Misael está perguntando sobre a diferença entre as amizades intencionais e as amizades por interesse. Há uma diferença aí? Existe. Assim, eu não sei se a amizade por interesse eu estou interessado... tá, ok, Em entendi, algo. entendi, entendi. Amizade por ter algum tipo de favorecimento, né? Entendi. É claro que se eu vou me relacionar com alguém, deve haver a intencionalidade, quer dizer, eu quero me aproximar dessa pessoa, só que esse interesse não é um interesse egoísta, porque é um interesse que é compartilhado. Quer dizer, amigos verdadeiros me fazem enxergar pontos cegos, que eu não estou enxergando, coisas que eu não estou vendo. Então, qual que é esse interesse, né? O interesse não é egoísta, como eu disse, e egocêntrico na ideia de, eu só estou aqui porque eu quero alguma coisa de você. Eu realmente quero uma coisa do meu amigo cristão, eu quero que ele me confronte, eu quero que ele cresça comigo, eu quero que ele esteja disposto a me ouvir e eu também a ouvi-lo. Então, essa intencionalidade e essa questão de interesse, caminhando por esse processo, é um caminhar bíblico, é um caminhar santo, né? Quer dizer, eu estou próximo de pessoas, inclusive, é interessante a gente pensar assim, eu quero caminhar com pessoas mais velhas porque eu tenho interesse no que elas podem me oferecer, né? Inclusive, nós temos um princípio bíblico em Tito, né, que os homens mais velhos e as mulheres mais velhas devem discipular os mais jovens, né? Ou seja, nessa caminhada, esse discipulado, esse ensino é feito por uma intencionalidade e por uma espera, por interesse. Qual que é o interesse, né? Agora, esse interesse
tem que ser colocado numa expectativa correta, né? Eu não estou caminhando com pessoas completamente perfeitas, eu estou caminhando com pessoas que estão lidando com o próprio coração dentro do conceito da graça de Deus, né? E nessa ideia de relacionamentos redentivos, né? A confrontação mútua, né? Faz com que a gente cresça. Então, eu acho que essa é a diferença entre o interesse egoísta, eu quero ser seu amigo para ter alguma coisa simplesmente de você, mas nessa intencionalidade, interesse cristão, eu também vou me doar na mesma medida e talvez até mais do que o outro está fazendo comigo. Então, acho que essa é a diferença crucial. Sim. Não sei se respondi aí o Misael, comenta aí, né? Mas basicamente seria isso. Dá trabalho, né, ser amigo. Dá trabalho cumprir esse papel aí, porque exige muito de nós. Muita gente quer ser aquele que recebe, né? Eu ando com o pastor Tiago, quero que ele me abençoe, que ele seja um amigo fiel, leal e que ele me aproxime de Cristo. E esqueço que eu tenho uma responsabilidade nessa amizade também, né? De também levá-lo, abençoá-lo, levá-lo a Cristo. E, infelizmente, hoje, né, com esses relacionamentos líquidos, né, fracos, Que forte, sem- relacionamentos líquidos. sem Eu vínculo, sem realmente se preocupar com o outro, né? Porque eu acho assim, ser amigo é se preocupar. Ser amigo é chorar no momento de choro Sim. e se alegrar no momento que se alegra, né? E isso dá trabalho. Eu penso como um jardineiro cuidando de um jardim, né? Eu acho que é o trabalho que ele tem para tirar a erva daninha. Tá muito pra- poeta Ele tá hoje. muito poeta. A gente não sabe se a gente vai conseguir alcançar esse nível poético, né, dentro dessa... Mas eu acho assim que tem que ter esse cuidado, essa preocupação, né? É algo assim natural, né? Se eu realmente me dou de forma sincera para essa amizade, qualquer benefício que vier da outra parte é um benefício sincero, de cuidado também do outro, né? Não porque eu tô querendo que ele me ajude em coisa, então você é amigo dele. Aí você é amigo de Tiago por conta daquilo ali. Não, é isso não, é porque acontece naturalmente, né? É a reação do cuidado que você está tendo com o outro, né? E eu acho que isso é de suma importância, né? Ter esses relacionamentos, chegar mais nas pessoas, conhecer de fato profundamente as pessoas. E essa influência deve quebrar aquela ideia de que, não, eu estou convivendo aqui com a pessoa, eu não sou influenciado por ela, não, né? Eu não sou influenciado... Relacionamentos influenciam a nossa vida, seja para aquilo que Paulo escreveu, para as más conversações, para um corromper do costume ou para um estabelecer de bons costumes. Então, não caia na ideia de que isso não me afeta, não, mas eu estou aqui com os amigos que não amam a Deus, mas eles não vão afetar a minha vida. Vai afetar em algum nível, com literatura, com música, com expressões, enfim, vai ter esse tipo de relacionamento. Que a gente tem que ter a ideia, né, de que isso a cada dia mais está, né, relacionado com a forma como que nós também somos influenciados. Então, existe sim a influência dentro das amizades, inclusive dentro do próprio texto bíblico. Nós vemos isso na vida de homens influenciando outros homens, mulheres. E se há influência para o bem, também há influência para o mal, né? Claro que é minha responsabilidade aquilo que eu faço. Então, não é responsabilidade do Marcos o que eu faço. Deus é bem categórico nisso de trazer essa responsabilidade para mim, mas, né, tem até um livro legal, acho que não tem em português ainda, que chama A Dinâmica do Coração na Vida Diária, do Jeremy Pierre. Rapaz, desculpa que eu só sei português, tá? E mal português. Mas esse livro não tem em português ainda, mas eu espero que alguma editora faça, que é um livro fantástico, que ele fala sobre a influência ativa e a influência passiva, né, da dinâmica do coração. Então, ele fala que o nosso coração ele é influenciado ativamente, quer dizer, em coisas que a gente está fazendo e tem certeza, e passivamente aquilo que você vai se expondo, mas que você não tem uma influência agora, mas de alguma forma isso vai moldando, né? Eu olho, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Se os meus filhos ficam com outras crianças em 5 minutos, eles podem ser influenciados tanto para bagunça quanto para piedade, no sentido de, vamos orar, vamos pular do sofá, vamos pular do sofá. Então, nós, né, na criança o processo é mais rápido, né? Mas também somos influenciados dentro do contexto aí, né? Sim. Tem um versículo que vai falar sobre isso, né? A preocupação de se relacionar, né? Provérbios 22, versículo 24, versículo diz o seguinte, olha, não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo. Olha o versículo 25. Para que você não aprenda os seus caminhos, e assim fique preso na armadilha. Olha como até o próprio texto bíblico nos ensina que, de certa maneira, as nossas amizades nos influenciam. Nesse caso aqui, para algo negativo. Então, devemos ter cuidado. Tomar cuidado quem está nos acompanhando.
E se estamos nos envolvendo, nos relacionando com pessoas que você percebe que ainda não são pessoas que realmente foram redimidas pelo poder do Espírito Santo, seja o que Jesus falou que nós somos: ser sal e ser luz. Mateus capítulo 5. Você é sal. Interessante do texto que ele vai falar: você deve ser. Jesus aponta que você é, nós somos sal. E por ser sal, nós devemos influenciar o mundo. Se somos luz, porque nós somos iluminados pelo Espírito Santo. A luz de Cristo nos ilumina e devemos também iluminar, influenciar positivamente e biblicamente essas pessoas, né, que são ao nosso redor. Sim. Repete essa referência de Provérbios que você leu. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Muito bem. E tem tudo a ver com a pergunta da Delva, que ela fala assim: muitos filhos de crente estão fora da igreja hoje. Muitos filhos de crente que estão fora da igreja hoje são a maior parte devido a amizades fora da igreja, infelizmente. Vocês concordam com essa afirmação? Em partes. Eu concordo em partes, por quê? Você quer responder agora ou você... Pode responder. Pode responder. Dá só uma palhinha, assim. Tá, eu vou dar a Começa, introdução, porque... aí a gente... Eu concordo em partes. Por que em partes? Porque, claro que eu posso ser influenciado, mas essa influência, ela não é, obviamente, determinante na minha vida. Eu posso, né, ser trabalhado pelo Senhor. Então, eu concordo que, ao eu ter algum tipo de atitude, eu posso ter tido a influência, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser responsável por aquilo. Mas, daqui a pouco, a gente vai ver um texto bíblico que fala muito a respeito disso, mas antes, a gente tem aqui uma notícia boa para você e um desafio bom para que você possa aí ter um conhecimento maior, estudar. E eu quero, então, chamar aqui o Marcos para falar do EAD Pinheiros. É isso aí, pastor. Agora, pessoas de todo o Brasil podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Então acesse agora o site ippinheiros.org.br/EAD e matricule-se. Vamos estudar, é tempo de buscar mais ao Senhor. Vamos continuar nossa conversa, pastor. O texto que eu tinha falado, ele está em 1 Samuel, capítulo 13. Eu não sei se você lembra, Samuel. Olha só, isso nem foi combinado aqui, né? O que acontece no texto? Samuel fala para Saul esperar durante 7 dias até que ele oferecesse o holocausto e ele fosse então lutar contra os filisteus. E aí, então, o que acontece? Quando não terminou ainda o prazo, mas está no 45 do segundo tempo, e Samuel não chega de jeito nenhum. E aí, então, o povo começa a dispersar e tal. Cadê Samuel? Cadê? E aí, Saul oferece o sacrifício. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13. Saul oferece. Quando ele termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega e pergunta: o que você fez? Aí ele dá a resposta clássica, né? O texto fala assim, ele diz assim: eu ofereci porque o povo, tipo assim, é culpa do povo. Eles me forçaram a fazer isso daqui. Só que aí Samuel e o próprio Deus responsabiliza Saul. Né? O que isso mostra para a gente dentro desse contexto da amizade, da influência? As pessoas podem me influenciar, mas a decisão que eu tomo é particular da minha responsabilidade. Então, Deus me responsabiliza se eu não estou mais orando, se eu não estou mais servindo, se eu estou fora. Talvez aquela influência só seja um ambiente onde expõe o meu coração, que foi no caso de Saul. Aquele ambiente só serviu para expor o seu coração. Isso também está relacionado com as amizades. Então, talvez uma amizade, né, que corrompe o mau costume, não é que ela vai me corromper, mas eu já estou corrompido e eu simplesmente respondo numa oportunidade que eu tenho. Quer dizer, o meu coração é revelado ali. Né? Agora, pode ser também por outro lado. Nós temos casos, por exemplo, como o próprio Daniel, que era jovem e que ele não se corrompeu, mesmo numa cultura muito, mas muito humanista, muito, né, idólatra, e ele não se corrompe. Né? Então, você tem aqui a questão da influência, mas também um posicionamento cristão. Né? Isso é importante. É interessante você falando sobre esse texto e falando sobre a postura de Saul quanto à pressão que foi dada pelo povo para ele. A gente vê isso desde Adão e Eva, né? Qual foi a primeira justificativa depois da queda? Não foi eu, foi a mulher que tu me deste. E a mulher, não, foi eu, não, foi a serpente. Então, sempre as pessoas têm a tendência de não assumir suas responsabilidades, né? E no caso aí, é uma das possibilidades grandes, porque eu não posso... Eu sou influenciado até certo ponto, mas a decisão é minha. Por isso que eu falo que em partes. Eu acho que a influência acontece, né?
Mas numa decisão final é particular, né? É nessa questão. E por isso que eu entendo que tem que ter um meio termo, né, dessa reflexão. E outra coisa, né, que eu percebo também hoje, né, principalmente quando os filhos vão para a faculdade, a influência dentro da faculdade com relação à religiosidade é muito grande, né? Sim. Então, se nossos filhos não estiverem preparados para responder biblicamente essas questões, isso também vai afetar o próprio pensamento do filho, né, da filha que está na faculdade. Então, como pais, a gente tem que agir de forma mais assertiva quanto à realidade da universidade, né? Ela é cruel. Sim. Em certa medida, ela influencia para o mal. Sim. Então, cabe também aos pais ajudarem no crescimento espiritual dos seus filhos, né? Porque é responsabilidade do pai, né? E não se esqueça que o filho é como uma flecha na mão do arqueiro, né? A gente tem que sempre guiar para o caminho certo, acertar no alvo, né? E o alvo de um pai para o filho é fazer com que ele se torne mais bíblico possível, né? E é interessante pensar a respeito disso, né, quando você fala assim de relacionamentos já prejudiciais, né? Então, por exemplo, eu vou falar de uma coisa que eu sou pai. Eu ensino meu filho que ele tem que se relacionar com pessoas, né, com os amigos e tal. Mas se eu vejo que aquele amigo, de qualquer jeito, o influencia de uma forma completamente negativa, eu não tenho nenhuma dúvida que eu digo, olha, você vai respeitá-lo, mas você não vai poder ter tanta intimidade com ele. Meu Deus, mas isso não é contra o amor bíblico, né? O amor bíblico é quando a falta de amor bíblico é quando eu me nego a pregar o evangelho para aquela pessoa por uma questão superior, enfim, né? Mas o amor bíblico não é negado. Inclusive o texto bíblico fala que a gente deve ser, em alguns, né, simples como uma pomba, mas astuto também como uma serpente. Quer dizer, como que nós nos relacionamos. E é importante a gente pensar que devemos sim levar em consideração que existem influências, que existem amizades, né, que não que não vai até o final, obviamente, como nós respondemos aqui, mas que traz uma influência de comportamento sobre os nossos filhos, sobre a nossa própria vida, né? E como o Samuel leu, às vezes você não está fazendo aquilo que a pessoa está fazendo, mas o fato de você estar ali, você também é prejudicado pela atitude dela, né, seja por um mau comportamento, seja por uma questão da escola, uma questão da igreja. Você chega num lugar, aquela coisa que as mães sempre falavam antes, filho, não use droga, porque não fique perto de pessoas, porque se a polícia chegar lá, não quer saber, você está junto. Vai junto. Né? Quem nunca ouviu isso da mãe, né? Sim. O problema todo é esse. Exatamente. E aí, então, existem, né? Nós devemos ter a ideia de que existem amizades que são prejudiciais. Mas você já teve que acabar com uma amizade? Tipo, porque assim, você chegou para alguém um dia e falou assim, então, muito obrigado, mas cada um aqui pro seu lado agora. Eu não cheguei a agir assim, né? Mas o passo era me afastar, né? Eu tenho até um relato do meu pai. Meu pai falou um dia comigo, né? Samuel, eu não quero que você tenha amizade com tal pessoa, que eu acho que ela não presta. Eu falei assim, pai, você está julgando o rapaz. Ele nunca deu nenhuma posicionamento de um cara que realmente não seja um bom amigo, né? Crente e tal. Só que eu obedeci, né? Acho que uns 2, 3 meses depois, a gente começou a ver quem era a pessoa. E aí eu falei assim, rapaz, eu acho que meu pai tem uma bola de cristal, porque... Mas é tato mesmo, né? De conhecer... Maturidade, né? Exatamente. Mas como eu disse, eu me afastei, né? Não, hoje eu não vou não, deixa pra próxima e tal. E aí até que chegou um ponto que eu não era mais, sabe, tão vinculado com a pessoa. O Marinho está perguntando assim, eu estou errado em não deixar de ser amigo de alguém que não está em conformidade com o sistema religioso, conceitos religiosos do tempo atual? Ele está errado em não deixar de ser amigo de alguém que não compactua com o sistema religioso? A ideia é que nós não estamos falando de sistema religioso, nós estamos falando de um princípio de fé, né, que é o que o Senhor Jesus disse em João 17, que a palavra é a verdade. Então, a gente não está pensando numa questão ética religiosa, no sentido de padrões religiosos, do que a minha igreja acredita, do que a sua igreja... Não, nós estamos dizendo de questões principais da fé. Então, se alguém me leva ao pecado, se alguém me induz a isso, se alguém me influencia de uma forma negativa, eu devo sim deixar de ser amigo. Agora, veja bem, existe um conceito muito equivocado sobre amizade hoje, né? Você tem 3.000 pessoas no Facebook, chama de amigo, mas na realidade não é amigo. Então, o que é amizade? Eu acho que
Às vezes a amizade vamos comer junto, vamos fazer isso aqui. Isso é parte da amizade, mas isso não é a essência da amizade em si. As redes sociais banalizaram muito isso, né? Exatamente. Então, assim, Todo mundo é amigo. e aí, mundo é então, amigo. e aí eu posso deixar de ser amigo dessa pessoa. O que é, às vezes, deixar de ser amigo? É de ir para um rolê junto. Uhum. Mas isso é realmente uma amizade? Então, a amizade bíblica que nós estamos falando aqui é um crescimento de mutualidade, é onde eu acrescento na vida daquela pessoa e ela acrescenta na minha vida. Então, nós não estamos falando de sistema religioso. Inclusive, nós devemos ter contato com essas pessoas. Como é que você prega o evangelho se você não consegue se relacionar com essas pessoas? Mas existe a diferença entre eu me relacionar com essas pessoas e eu ter amizades bíblicas redentivas com essas pessoas. São duas coisas completamente distintas e nós estamos falando de amizades aqui. Inclusive, né, voltando a essa questão de terminar a amizade, eu já terminei a amizade. Assim, não terminei o contato com a pessoa, mas eu cheguei e disse assim, olha, é o seguinte, nesse aspecto aqui a gente não tem condições mais de se tornar... Por quê? Porque ela não era uma pessoa cristã e, na verdade, frequentava a igreja, mas ela tinha uma vida, assim, ela tinha alguns princípios que, às vezes, né, mandava coisas assim no telefone, né, eu não vou dizer nem que eram coisas tão graves assim, mas princípios que não agradavam a Deus. E eu tenho a minha família, tenho meus filhos, quer dizer, eu tenho que protegê-los, né, e também proteger meu coração. Então, eu já cheguei e disse assim, olha, eu amo você, nós vamos continuar nos vendo nas oportunidades, mas eu não quero mais esse tipo de amizade nem esse tipo de atitude. Né? E aí é importante, né, porque senão acaba virando, né, um contexto onde, mas em nome do evangelho a gente vai fazendo, só que a gente também não sabe conceituar amizade e às vezes nós estamos ali, porque veja bem, Marcos e Samuel, não sei se vocês concordam comigo, não sei se você que está assistindo concorda, se eu sou cristão, eu vivo no conceito de amizade, eu prego o evangelho, isso vai ter conflito em algum momento. A pessoa que não acredita como eu, que ela não tem um princípio de pureza como eu entendo nas escrituras, vai chegar, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Então, assim, não vai. Então, se eu prego o evangelho ali, seja pelo testemunho, seja por uma questão, né, verbal mesmo, vai ter um conflito em algum momento. Então, assim, não vai ser pacífico sempre, né? Vai ter, mas eu acredito assim, tá, mas você acredita assim, mas a Bíblia diz isso, e eu vou seguir as escrituras. Né? Então... E é interessante que quando, mesmo continuando com esse tipo de amizade, né, a própria pessoa vai se tocar, né? Mas você é contra tudo que eu acredito. Você não dá certo, você só fala o contrário. Parece que você está me perseguindo. Eu falo, não, é porque os princípios bíblicos são esses. E aí a gente segue caminho diferente mesmo, entendeu? E eu lembro de uma live que a gente fez falando sobre o tema, e a gente comentou sobre o parâmetro para descobrir quando uma amizade precisa ser analisada, né? Quando um sinal vermelho, assim, de uma amizade que não está mais nos conformes bíblicos. E a gente comentou sobre essa questão do sal e luz, né? Quando um amigo deixa de salgar a vida do outro, deixa de ser bênção para o outro, né? E de aproximá-lo de Cristo, então é porque alguma coisa está acontecendo nessa amizade e precisa ser vista, né? Qual seria a luz vermelha para a gente identificar em uma amizade assim? O que é que vocês acham? O que você acha, Samuel? Primeira luz vermelha. É simples, né? A gente começa primeiro olhando as atitudes dessa pessoa, né? Porque a gente pelas atitudes a gente conhece mais ou menos o que pode estar se passando no coração daquela pessoa, né? A Rosana comentou exatamente isso. O caráter das pessoas, as atitudes falam mais alto. Exatamente. Pessoas que dão bons frutos é porque o seu coração está no caminho certo. Pessoas que dão maus frutos e maus exemplos ou não dão frutos nenhum, a gente tem que se preocupar com isso, né? A gente tem que orientar. E aí eu paro para pensar um pouco sobre amigos mesmo, né? Amigo não é aquele que só passa a mão na cabeça da gente. A gente tem um conceito, às vezes, um pouco equivocado quanto a isso, né? Amigos são aquelas pessoas que apontam para o nosso erro e falam assim, olha, eu estou com você, vamos vencer esse erro junto, mas eu quero que você compreenda que isso não é certo. Isso aí. E a gente percebe que tem muita gente mimada, muita gente despreparada para a vida, que não sabe ouvir um não, e pessoas imaturas mesmo. Então, às vezes a gente foge dessas pessoas. E, na verdade, a gente tinha que se aproximar dessas pessoas que dizem não pra gente e dizem onde a gente precisa melhorar. E, às vezes, a gente tenta fugir, né? E aí vive numa bolha de falsidade. Esse é um perigo grande, né? Para as pessoas que têm que se conscientizar, né? A gente tem que ser maduro. A gente erra. A gente está aqui para um com o outro se exortar. Não é isso que a Bíblia nos ensina, exortar uns aos outros? Ou seja,
a gente tem que estar preparado para falar e apontar, mas também para ouvir da outra pessoa o que precisa ser moldado, né? Tem uma coisa interessante com o reverendo Léo. Como vocês sabem, eu sou um pouco político, né? Eu gosto um pouco de política. E somos amigos, E olha somos só. amigos. O princípio cristão. E aí ele falou, Samuel, aconteceu isso e tal, eu vou te orientar um pouco com relação às suas redes sociais. Dá uma maneirada e tal, porque às vezes você vai afastar as pessoas. Ao invés de se aproximar elas de você, você vai afastar. Aí eu falei, eita, olha aqui, eu não tinha percebido isso. E se você for olhar hoje... Não tinha percebido, mesmo a gente falando todo dia. E aí hoje eu sou bem mais criterioso para postar alguma coisa, né? No meu history, no meu Instagram, por exemplo, que eu uso mais. Mas eu tive que baixar a cabeça, eu tô errado. Eu preciso melhorar aqui. E não é fácil, não é fácil. Não é fácil você ouvir que você está fazendo algo errado. Isso aperta pelo menos no meu coração e fala assim, nossa, eu errei. Eu quero acertar sempre. Mas a gente está nesse processo, né, de santificação, de melhoria, de se aperfeiçoar como gente, como cristão, como pessoa. E glória a Deus, porque Deus nos coloca amizades verdadeiras que nos instruem, que nos orientam, porque senão nós estaremos perdidos mesmo. Sim. E que nos mostram coisas que muitas vezes nós não vemos em nós mesmos, né? Nós temos muita dificuldade. A ideia de mostrar, assim, eu acho que falando da avaliação, né, de como a amizade realmente é bíblica ou não, acho que esse aspecto é importante do outro, né, de como que o outro, mas também, assim, essa amizade, ela está me moldando mais para a imagem de Cristo, quer dizer, eu só se encontro com essa pessoa, e essa amizade, esse encontro, né, não caracteriza assim somente ou sempre, ok, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos fazer, mas as conversas são cristãs, né? Há uma influência para que eu seja um bom marido, um bom pai, um bom cristão, um bom pastor, né? Isso tem influenciado também a minha esposa, quer dizer, isso tem levado a minha esposa para o ciclo de amizade ou tem me afastado para que eu fique com os meus amigos aqui. Então, tudo isso tem que ser avaliado e também a questão da própria vida, né, no sentido de a gente poder crescer espiritualmente. Então, dá sim para avaliar, né, e também desse ajuda, desse cuidado mútuo. Mas a gente já vai voltar para falar sobre amizade bíblica. A gente tem agora um recado muito importante para você, para adquirir literatura e ajudar também a obra missionária, ser amigo da obra missionária e da literatura. Marcos? É isso mesmo, pastor. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, e foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. Uma caixa com 32 Bíblias custa R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Acesse o site editorebron.com.br e compre já a sua caixa de Bíblias Hebron, uma editora missionária. Bom, hoje nós temos uma coisa que acho que você pergunta também, e eu sempre escuto essa pergunta e essa indagação. Como encontrar bons amigos? Como encontrar amigos verdadeiros? Né? Quais são os aspectos que nós devemos levar em consideração? E será que existe? Né? As pessoas estão tão marcadas, às vezes, por amizades que são traiçoeiras, muitas vezes. A pessoa descobre uma coisa, fala alguma coisa e age contra aquela pessoa. Então, nós vivemos num contexto de mundo caído, de relacionamentos quebrados. E é possível ter bons amigos e amigos que sejam realmente verdadeiros, né? Bom, trazendo aqui para a roda de conversa, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito disso, nós temos a ideia, né, de que essa amizade, né, ou amizade bíblica, ela parte de um exemplo maior. E quem que é o nosso maior amigo? Né? Quem é o exemplo de amizade maior? O próprio Senhor Jesus, ele é esse exemplo. Né? Ele é um exemplo de um padrão de amizade para a gente. Né? João 15:15, né? Ele vai falar o seguinte, né, para os seus discípulos, né? João 15:15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Interessante, né? Que Jesus aponta aqui que aqueles servos, ou seja, os salvos em Cristo não são mais simplesmente servos, mas são amigos dele, porque ele os fez conhecer o que o Pai estava lhe ensinando. Olha como é interessante, né? E esse ensinamento, o que esse ensinamento causou na vida desses homens? Uma aproximação a Deus. Isso é sensacional.
quando nós temos amigos que realmente nos aproximem de Deus, Sim. nos ensinem da parte de Deus, para que nós possamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Isso é sensacional. Ver Jesus também não apenas como nosso Senhor, como Salvador. Eu estava escrevendo, né, sobre as naturezas e lendo sobre a natureza humana de Cristo. É sensacional perceber que ele foi uma criancinha, um bebê de colo. Ele teve o seu desenvolvimento como criança, como adolescente, como adulto, e ele era o nosso Senhor, era o nosso Salvador, o homem, Deus, que morreria naquela cruz por nós. Sim. E ele nos aponta isso aqui, né? E essa amizade, ela se estende, né, ou ela se expande para um conceito de sacrifício, né? Ou seja, eu sou o amigo de vocês, eu estou disposto a me sacrificar por vocês. É o que o Senhor fez, né? Se sacrificou pelo povo dele, pelos seus eleitos. Então, Exatamente. é interessante, né, que a nossa amizade, a amizade verdadeira, ela tem a sua consistência na própria imagem de Cristo e quem Cristo é e o que ele fez. Mas ela também tem um elemento, e é interessante que os relacionamentos, de forma geral, nas Escrituras têm isso, né? Você tem o homem amando a mulher em Efésios 5, é um sacrifício. Você tem a mulher se submetendo, é um sacrifício. Você tem o povo de Deus oferecendo sacrifício ao Senhor, nesse relacionamento com Deus. E na amizade não é diferente. Existe o elemento do sacrifício, né? Agora, é interessante falar sobre isso dentro de um aspecto muito egocêntrico na sociedade que nós vivemos agora, né? Acho que até respondendo aquela pergunta anterior, as amizades, muitas vezes, elas são tomadas como um benefício próprio. E, se você não faz o que eu quero, então nós não podemos ser amigos, tirando, né, o conceito bíblico. Então, a amizade, ela é importante. Tem um artigo num site chamado Conexão Bíblico, e fala sobre alguns elementos da amizade verdadeira. Só vou citar aqui rapidinho, só para a gente ver. Olha só. Comunhão frequente. Então, para você ter um amigo e estabelecer uma amizade verdadeira, tem alguns pontos importantes. Primeiro, comunhão frequente, profundidade intencional, afeto genuíno, esforço mútuo, cuidado espontâneo, serviço sacrificial, incentivo ao crescimento, vulnerabilidade, transparência, e são esses 8 elementos, né, colocados aqui pelo autor. Ele faz uma série sobre amizade, você pode procurar depois no site Conexão Conselho, do que é realmente uma amizade. Então, se tiver, né, desigual, se tiver, enfim, é claro que é um processo, né, você cresce nas amizades verdadeiras, né, e precisa ser intencional, precisa ter aquele elemento. Então, é interessante pensar também que essa amizade, ela tem um propósito de crescimento, tanto na minha vida, quanto no conceito da amizade. Quer dizer, você não vai encontrar a pessoa no primeiro dia e vai ser o amigo mais íntimo daquela pessoa. É um processo intencional. E é interessante que aí traz um desafio para a gente, de abrir o nosso coração para que a pessoa realmente nos conheça, que é o aprofundamento intencional. Eu vou deixar você me conhecer. Eu vou deixar as minhas falhas. As minhas falhas. Eu vou permitir que você... Porque se a minha amizade é redentiva e a nossa amizade vai trazer crescimento, né? Então, em que áreas eu preciso crescer? Em que áreas você vai chegar para mim e falar, olha, você vai ser aquele que vai prestar contas para mim. Você fez isso, você orou, você leu, você foi um bom marido, você ficou com seus filhos, está trabalhando corretamente. Então, tudo isso, né, traz essa intencionalidade, que é o que muita gente não quer fazer, né? Não sei se você que está nos assistindo, mas eu lido com essa dificuldade, acho que o Samuel também, o Marcos, né? De realmente ser vulnerável, permitir que as pessoas nos conheçam por vergonha. Os homens ainda mais, né, do que as mulheres. Exatamente. Eu estava ensinando sobre comunhão na igreja, né, lá na congregação do Aprisco, e eu falei, olha para a pessoa do seu lado e você conhece realmente essa pessoa? Você sabe realmente as lutas, os sofrimentos, os pontos negativos, as falhas dessa pessoa? Será que nós temos realmente tido esse cuidado para com a vida um do outro e entender mesmo que eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, e é interessante pensar nisso, né? E pensando também sobre o verdadeiro amigo, né? Eu volto lá para Provérbios 17, vai apontar assim, olha, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Esse é o texto mais conhecido sobre amizade, né? Exatamente. Vamos comentar sobre ele daqui a pouco? Vamos lá. Antes, quer dizer, tem um comentário aqui, o pessoal está perguntando no chat, enfurecido, assim, enlouquecido para saber se o pastor Tiago é irmão do Paulo Júnior. A gente vai responder esse questionamento depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e responde essa pergunta para vocês, tá bom? Até já.
Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ipepinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. De volta com Conversa da Tarde, eu sei que vocês estão gostando muito do nosso tema, da nossa conversa de hoje, participado junto com a gente. Continue mandando o seu comentário no chat, mas antes eu quero convidar você a ser um parceiro IPP TV. A IPP TV é mais do que uma web TV, é uma missão. E você pode contribuir para que esse trabalho continue crescendo. Torne-se um parceiro IPP-TV. A partir de R$ 30,10 mensais, você fará parte do nosso time de mantenedores e receberá mensalmente mensagens com informações sobre o alcance da nossa Web TV e também das novidades que acontecem por aqui. Várias pessoas já se tornaram parceiros IPP-TV e todos os recursos recebidos são revertidos para a manutenção da TV. Lembrando que é importante colocar sempre os 10 centavos no final da sua oferta para identificarmos que ela é direcionada para a IPP-TV. Seja você também um parceiro IPP-TV. Contribua com esta causa. Bom, voltando aqui com nossa conversa da tarde e talvez respondendo aí as indagações, né, do amizade, a pergunta é: eu sou parente do pastor Paulo Júnior? Será que a gente responde essa pergunta hoje? Hoje ou no próximo programa? Eu tô achando que deixar pro próximo. É melhor, né? Acho que a semana que vem acho melhor. Então, segunda-feira, a gente espera. A gente espera para responder essa pergunta na segunda-feira. Amanhã tem programa também. É sério? Amanhã tem programa. A gente vai falar amanhã sobre o mundo está de cabeça para baixo. Não percam, às 13h30. Mas a gente vai responder essa pergunta só na segunda-feira. Só na segunda-feira? Deixa eu ligar para Paulo Júnior aqui, para meu irmão. Vamos encerrar a nossa conversa sobre amizade. Tem muita gente participando aqui, dizendo que o amigo verdadeiro é só Jesus. Ele foi o único que foi capaz de dar a vida por nós. Os outros são colegas, a Delva comentou. A Lídia está falando que tem aqueles que caminham conosco anos, se fingindo de bons amigos, enquanto estamos por baixo. Mas Deus nos abençoa com conquista até daqueles que nos odeiam e nos perseguem. Sim, eu penso, talvez, tirando isso, a experiência dos salmos, né? Uhum. Daquele que andava com eles. Inclusive o Salmo 22, que é um salmo messiânico, né? Davi fala sobre isso, né? Aquele que comia junto com ele, né? É aquele que o traiu. Ele está falando da sua experiência, né? Claro, com relação, inclusive, ao próprio filho. Mas também falando, né, um salmo messiânico. Então, existem pessoas que caminham conosco, mas que, na verdade, naquele momento que talvez nós mais precisemos, ou até sem esperar, sejamos confrontados, né? Não no sentido positivo, mas traídos, né? Sim, traídos. Isso dói bastante, né? Eu acho que relacionamentos são quebrados, relacionamentos são, às vezes, corrompidos. E, claro, devemos, em Efésios 4:32, perdoando-vos nós outros como Deus em Cristo vos tem perdoado. Então, ainda que haja essas decepções, né? Nós temos que perdoar e não achar que, por causa disso, todas as outras amizades também vão ser corrompidas e sempre ficar assim, um pé atrás, um pé atrás. Devemos ser zelosos, devemos ser, né, intencionais, mas entender que Deus nos dá amigos verdadeiros e que na igreja a gente sempre vai encontrar pessoas que pecam, que falham, inclusive a gente. Mas eu ia entrar nesse assunto, né? Ia entrar nesse ponto aí. Às vezes, nós não paramos para pensar quantas pessoas nós já machucamos e magoamos. Eu estava conversando com uma amiga, ela falando
você me tratava assim, Samuel. Isso o quê? Há uns 20 anos atrás, né? Assim, como é que eu lhe tratava assim? Não, mas a gente, só quem sente, só quem sofreu que sente, né? E que lembra. Quem faz normalmente não sabe o que fez. E eu fiquei analisando, será que eu estou fazendo mais disso com as outras pessoas? Então, Samuel, É hora, a gente avisa agora eu ele. te avisar. Mas é verdade, às vezes a gente nem percebe que machucou alguém, né? Às vezes até com um olhar, com alguma palavra que foi interpretada de forma errada. E tem pessoas machucadas durante o caminho, né? Por isso é importante essa transparência, né? Sentar, conversar com a Exatamente. pessoa. Exatamente. E dizer, né, olha, eu Uhum. não tá legal, acho que você magoou essa, Uhum. nossa, você é meu amigo, mas eu acho que isso daqui é importante você, né, respeitar e tudo mais. Então, assim, ter um diálogo, né, uma comunicação aberta com os amigos, isso é importante, né? Então, a amizade, tem um texto bíblico que fala que o verdadeiro amigo, né, serve como um ferro que vai afiando um ao outro, né? Ou seja, esse é o conceito da amizade. Então, a amizade nem sempre vão ser românticas, né? Ou não devem ser romantizadas. Amizades são tempo de confronto, né? São tempo... Vai sair umas faíscas aí Ah, desse com ferro afiando o certeza. outro. Você tem Paulo e Barnabé, você tem, né, depois se tornaram, eram amigos, depois voltaram a trabalhar. Você tem o próprio Marcos, que abandona Paulo, depois ele é recebido novamente. E você tem o próprio relacionamento de Paulo e Timóteo, que eram amigos, né? Paulo chama ele de filho na fé. Nesse sentido, né, quem está discipulando, e Paulo é muito enfático em corrigi-lo. Inclusive, Paulo corrige Pedro, quando Pedro se sentava com os não-judeus, depois chegaram os judeus, Paulo vai lá e escreve, né, na carta que o confronta, né, e eram amigos. Então, a gente percebe que a amizade bíblica, ela vai levar a um confronto da verdade e tudo mais. Isso é importante. Vamos encerrar nossa conversa, infelizmente, mas incentivando você que nos assiste aí para buscar essas amizades verdadeiras, né? Buscar amizades bíblicas, rever quem são os seus amigos, né? Com quem você tem caminhado, e seja também um bom amigo, né? Para finalizar, vamos falar sobre Jesus, que é o nosso melhor amigo, né? Exatamente. Exatamente. Só uma observação importante, antes da gente falar de Jesus, que é o ápice aqui da amizade, tá? É muito importante definir que essas amizades profundas, né, e de grande disponibilidade do coração, homens devem buscar amizades com outros homens e mulheres com outras mulheres, né? Ou seja, eu não posso ter esse tipo de amizade com uma mulher. Isso não é saudável e, ao contrário, é muito perigoso, né? Porque envolve emoção, envolve muitas coisas. Na família é legal, né? Você tem, então, os casais que podem ser amigos e que vão compartilhar a vida juntos num contexto, né, de estar os quatro, as crianças juntos e tal. Mas é muito importante, né, ter esse conceito para não se colocar em risco, né? Nem o outro e nem a si mesmo em risco, né? A gente vê no aconselhamento muitas vezes que essas amizades elas não são saudáveis, elas são prejudiciais, principalmente quando há um momento de sentimental, né, um pouco mais no sentido... a pessoa está ali vivendo uma vida, né, um momento de sentimentos ali, às vezes caído, enfim, né? Tem coisa que o homem passa que a mulher nem pensa, né? Nem chega... Não, mas eu não sabia que você poderia sofrer ou passar por isso, né? Às vezes até pensa, mas não é sabe correto, como- não, mas não é correto e nem assim talvez saudável de compartilhar, né? Quer dizer, coisas que vão lidando. E não é, na verdade, agora, entre marido e mulher, obviamente, isso deve existir, né? Você está falando com a sua esposa, está falando com o seu marido, né? Inclusive, deve ser um dos nossos melhores amigos, né? Nesse sentido, né? A minha esposa, minha melhor amiga, e o esposo, o melhor amigo da sua esposa. Mas é só essa observação, para a gente Perfeito. trazer esse conceito, né? E, sei lá, não entrar numa zona de perigo, né? Sim. Bom, e lembrando que homens vão se decepcionar, amigos vão te decepcionar, né? Mas Jesus é aquele amigo que nunca nos abandona, nunca nos decepciona, está sempre conosco. E assim a gente encerra o nosso programa, te incentivando também a se aproximar de Jesus Cristo, o nosso perfeito amigo, né? O leal Exatamente, amigo. que sacrificou e morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, né? Ter acesso ao próprio Deus, né? Sim. E isso é o essencial para a vida, né? É. A gente sempre encerra o nosso programa com música. E a música de hoje é Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver vão encerrar o nosso programa aí com esse louvor. E você continue conosco, continue assistindo a nossa programação da IPP TV aí. E amanhã, às 13h30, estamos de volta com Conversa da Tarde. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, o bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, o bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber